Fala, patriotas! Tudo beleza com vocês? Tudo certo? Patriotas, o carro da picanha já passou na sua rua? Picanhas por 10 real. Ah, Bolsonaro! É o carro da picanha passando na sua rua. Faz o L agora vem. Mas hoje nós temos alguns assuntos muito interessantes para tratar com vocês. Então já peço, se você gosta do nosso trabalho, já deixa aquele, sabe? Que nós vamos falar sobre uns assuntos muito bons. Inclusive, eu preciso da ajuda dos senhores porque eu recebi essa foto e me falaram que é o Flávio Dino. Eu não sei se isso aqui é uma montagem ou não e quero a ajuda de vocês para descobrir se isso aqui é ou não é uma montagem. Me parece verídico, mas eu não sei. Patriotas, o negócio é o seguinte: entrevista nos Estados Unidos, o nosso querido presidente Jair Bolsonaro falou que pretende voltar ao Brasil em breve e mandou um recadinho aí pro Lula e pros esquerdistas do que ele pretende fazer. Assiste o vídeo aqui comigo e dá uma olhada no que o nosso presida falou. Mensagem para os brasileiros que estão assistindo o senhor de suas casas e querem que o senhor volte, retorne à presidência. Há uma vontade muito grande por parte de muitos brasileiros para que eu retorne o mais rápido possível. Eu pretendo, nas próximas semanas, retornar e fazer uma oposição responsável contra o atual governo. Se bem que em 30 dias já fizeram muita coisa errada. Costumo dizer que o Brasil não precisa de oposição ao governo do PT. O senhor retornará à política? Eu tenho que continuar na política, né? Aquilo que eu me descobri um pouco tarde, talvez. Mas, por ausência de liderança de direita no Brasil, eu me vejo na obrigação de coordenar essas novas lideranças que têm surgido para que o Brasil não mergulhe de vez no socialismo ou no comunismo. É o que a gente vem dizendo. O homem vai voltar ao Brasil sem medo e vai começar a organizar aí, de fato, com a liderança dele, a direita brasileira, não só para disputar as eleições de 2024, mas também de 2026. E como eu sempre digo, ganhar não só a questão das eleições, mas culturalmente e continuar fortificando essas bases, porque o Bolsonaro foi o que abriu os olhos do povo brasileiro para o que realmente acontecia na política brasileira. E ele hoje é o grande líder de todo esse movimento e vai continuar sendo. Além do fato que ele promete aí, né, fomentar novas lideranças, né? E falando disso, a gente vê que a imprensa brasileira e o Lula não esquecem o Bolsonaro. Não tem nada que o Lula fale que ele não fala do Bolsonaro. Será que aquela coisa que ele tem de dizer, porque eu nunca fui chamado de mito e ficam chamando o Bolsonaro de mito? Política há 50 anos, eu nunca fui chamado de mito. Eu nunca fui chamado de mito na minha vida. Acho que ninguém fez mais assembleia, fez mais comício, viajou o Brasil mais do que eu. Eu nunca fui chamado de mito. A primeira pessoa que eu vi ser chamada de mito foi o Bolsonaro. Mito, mito. A inveja mata. Tome cuidado pra não se contaminar. Cuide da sua vida que da minha eu sei cuidar. Senão você se afoga mesmo sabendo nadar. A inveja mata. Sabe aquela invejinha? A dorzinha de cotovelo. E agora o Lula, que todo mundo sabe que emprestou dinheiro para ditaduras, dinheiro do BNDES, dinheiro do Mais Médicos e tudo mais, ele teve a cara de pau de dizer isso aqui, ó. Lula culpa Bolsonaro por culpa de Venezuela não pagarem as dívidas com o BNDES. Deixou de cobrar. Deixa eu ver se eu entendi. O calote começou ainda antes do governo Dilma, os caras pararam de cobrar. Passou o governo Temer, chegou no Bolsonaro e a culpa é do Bolsonaro que deixou de cobrar. Aí ele quer dizer isso para justificar que ele vai mandar dinheiro de novo para esses caras. Não, eles não pagaram porque o Bolsonaro não cobrou. Mas nós vamos emprestar aqui o dinheirinho do povo brasileiro suado para que eles comam picanha, eles junto com a Cláudia Raia, né? Mas eu vou cobrar. O cara é muito cara de pau. É inacreditável quanto o povo brasileiro se esforça e trabalha para bancar esses caras. Mas o pior são esses que fazem o L, acharam que ia ter picanha e veio o ovo, e continuam votando e acreditando que o projeto do Lula para o Brasil é a melhor coisa do mundo. Isso sim que não é de acreditar. Agora dá uma olhada no que o Lula realmente está preocupado. Lula revoga decreto de Bolsonaro que proibia a compra de bens
de luxo. Bolsonaro foi lá, fez um decreto e disse, o governo não precisa de bens de luxo. O povo brasileiro não precisa pagar por luxo de político. E o Lula foi e fez o quê? Revogou o decreto. E com essa revogação do decreto, ele gastou aí mais de 370 mil para compra de 11 móveis. Ou seja, cada móvel numa média aí de 35 mil reais. Eu quero perguntar para vocês que estão assistindo se você tem 35 mil reais em móveis dentro da sua casa. É inacreditável. E o Lula comprou 11. É só para começar, hein? Só para começar. 35 reais, 35 mil cada móvel. E o povo brasileiro pagando. O povo trouxa, o povo gosta. Enquanto isso, o ministro do Trabalho do governo Lula tem feito pior em pior. A gente já sabe que já em dezembro, sabendo que esse ladrão ia assumir a presidência da República, começou a cair e muito o número de empregos no Brasil. E a gente já está tendo os piores índices possíveis. Aí chega o ministro do Trabalho e diz coisas do tipo: a Uber vai ter que se adequar ou vai ter que fechar. E aí você, petista, imbecilóide, você pensa, a Uber é rica, eles que se lasquem, tem que se adequar. Pensar um pouquinho quanta gente vai perder emprego por causa disso, que trabalha com esses aplicativos, se a Uber deixa de sair do Brasil. Só que daí ele tem, o ministro, um gênio, ele tem ele já sabe, já tem uma carta na manga. Ele quer que os Correios cuidem da Uber. Os Correios vão assumir o serviço da Uber. Já parou pra pensar, tu chama um Uber 1h da tarde para ir no hospital, para ir em qualquer outro lugar. O Uber chega lá às 4 da tarde. Se você reclamar, ele vai dizer que é desacato a funcionário público. E ainda vai ficar dando umas 50 voltinhas na cidade para receber um pouquinho a mais. É isso aí que o ministro está falando. Está falando em regulamentar regulamentar hoje. Enquanto isso, tá aí, Burger King fecha unidades em shoppings do Brasil. E por meio de nota, a empresa confirmou o encerramento de suas atividades nas unidades do Burger King em alguns shoppings. Burger King é aquela marca lacradora, né? Aquela marca que gosta de fazer campanha, né? Meio escondida, mas eles não dizem para quem que eles fazem campanha. Eles não falam que são, né? De esquerda, não falam nada. Mais uma aí que quebrou a cara. Agora, pessoal, antes de eu passar aqui um assunto que eu tenho que falar do MBL, Gucci lança vestido masculino de 15 mil para romper estereótipos. Veja, e aí? Já pensou seu marido saindo de casa contigo, usando uma peça única dessas aqui? Os homens muito masculinos, porque o homem nesse século, né, nessa década não pode mais ser homem. O homem tem que ser uma figura frouxa, uma figura assim. É isso tipo de coisas que eles pregam, inclusive, e ensinam que nossos filhos sejam homens diferentes. E falando em homens diferentes, ou melhor, crianças na política, eu quero mandar um alerta para você. Um alerta para você que é de direita, um alerta para você que é patriota, um alerta para você que ouve várias linhas de pensamento aí. Você tem toda a liberdade para ouvir quem você quiser. Agora, se você ouve MBL, quando o MBL vai e critica o Lula, você compartilha as notícias do MBL, saiba que você só está fortificando a esquerda. Dá uma olhada aqui, Kataguiri diz que Bolsonaro deve ser processado, condenado e preso. Os próprios ministros do STF já estão falando que não existe nenhum tipo de prova, nem nada que possa condenar Bolsonaro. E essa galerinha do MBL quer tirar Bolsonaro da jogada simplesmente para eles assumirem o protagonismo de uma direita, que eles não são realmente, são uma centro-esquerda aí, limpinha. E o MBL gosta de criticar muito a direita, mas o MBL gosta de passar pano pro seu querido Arthur Duval, que foi lá, né, dizer que ucranianas eram mais fáceis de ter seus
áudios vazados. As pessoas continuam compartilhando esse tipo de conteúdo e praticamente parabenizando esse tipo de pessoa. Então assim, gente, não, MBL não. Ah, mas o MBL falou muito mal, detonou o Lula. Lasquem-se. Não compartilhe nada que venha desses caras aí. Em compensação, o PT e o Lula estão brigando. Por que estão brigando? Porque petista quer cargo. O petista, ele quer o carguinho dele, ele não faz campanha. Enquanto aquele petista vem na tua casa pedir voto, prometer picanha, mundos e fundos, e você pensa, nossa, ele tá pensando no PROB. Ele tá pensando no PROB, ele gosta do PROB, por isso que ele veio aqui pedir meu voto. Nós vamos mudar o Brasil, nós e o Lula. Então, aí o PT vence, você vê o petista. Ou melhor, você não vê mais o tal do petista, amigo teu, que veio pedir voto, mas ele arruma um carguinho, uma boquinha da boa no governo Lula, ganhando bons salários, muitas vezes sem formação. E não que eu seja contra, tá? Mas desde que as pessoas técnicas e capacitadas que têm formação para falar sobre os assuntos e para dirigir os assuntos estejam nesses espaços. Mas a gente sabe que isso não acontece no governo Lula. Bom, PT reclama por espaço no governo para compensar os cargos perdidos nas mesas diretoras do Congresso. Cresce a insatisfação nas correntes internas da legenda, que vê perda de espaço e de cargos nas duas casas legislativas. É que o Lula, né, para derrubar o nosso Rogério Marinho, ofereceu tudo que podia de cargo para esses senadores safados, esses senadores traíras. E agora entregou mais poder na mão do Centrão. Eu já fiz 3 vídeos falando disso. Eu já disse, o Lula é refém do sistema político. O pessoal tá achando que o Lula é isso, o Lula é aquilo. O Lula só é um bandidinho, pé de chinelo, ladrão. Aí não fala assim do Lula. Lasque-se o que tu pensa, tá? E aí agora tá tendo que distribuir cargo pros outros. E teve muito petistinha que fez o L, que vai ter que entrar na fila do Bolsa Família aí, pra ver se consegue ganhar o bicho do mês, consegue se alimentar, né? Porque, pelo jeito, Lula não vai cumprir as promessas de campanha, nem mesmo com quem é petista. Tá bom? Galera, forte abraço. Amanhã vídeo novo. Temos uns assuntos bem interessantes para tratar amanhã, mas a gente ainda tá dando uma investigada aí, tá bom? Um forte abraço, Deus abençoe e uma ótima semana para todos nós.